Oi! Voltamos de novo. Aula de número 2, nosso caderno pedagógico de número 6, páginas 6 e 7. Outra aula de língua portuguesa. Nessa aula, nós vamos relembrar um tema que já foi falado no caderno pedagógico que antecedeu a esse. Nós vamos falar de discurso indireto. Ah, professor, eu não lembro mais do que discurso direto e indireto. Lembra que o professor usou no quadro, no exemplo do discurso direto, o diálogo entre os personagens? E no exemplo do discurso indireto, somente um texto com a presença do narrador? Pois então, no discurso direto é quando há o travessão, quando há os dois pontos sinalizando o início da fala dos personagens, o travessão indicando o início de cada fala. Esse se chama discurso direto. Já no discurso indireto não tem nada disso. É somente a presença do narrador. Ou seja, é o narrador que dá o tom da história, é o narrador que conta a história, é o narrador que fala dos fatos, é o narrador que tem nas suas mãos a cronologia de quando aconteceu os fatos que estão sendo contados ali. Cronologia é o tempo, se é passado, se é presente, se é futuro, tá bom? Então isso tudo vai estar condensado, pensado, citado pelo narrador. O narrador pode indicar as personagens, como elas circulam pela história, aonde que se inicia a história, o meio da história, o desenrolar da história e o clímax. É o narrador que vai dizer para a gente como que essa história vai terminar. Então é o início, o meio e o final sendo contados por um narrador. Esse narrador geralmente é em primeira pessoa, né? É o narrador observador. Conta-se que no passado, ou aconteceu há muitos anos atrás, vi que, meu avô contava que. Então, assim, é um narrador observador, é um narrador contando a história. Então, não tem como confundir, crianças, por favor. Discurso direto é quando há diálogos entre os personagens o tempo inteiro, do início ao final da história. Pode ter um narrador ali, mas o discurso sempre vai aparecer, o diálogo entre os personagens, no discurso direto. Já no indireto, não há fala entre os personagens, é o narrador contando a história do início ao final. Entendido? Então vamos agora resolver a primeira questão, tá joia? De olho no caderno pedagógico. Para começar, nós temos aí a questão 1, um exemplo de tirinha. Está pedindo para que vocês utilizem o discurso indireto para contar essa história. Vamos primeiro analisar aqui no quadro, o professor vai até apagar para ficar mais nítido para vocês. Vamos analisar aqui no quadro essa tirinha que está aí no caderno pedagógico de vocês. Como vocês podem perceber, no primeiro quadrinho, aparece a bruxa oferecendo uma maçã para Magali. No segundo quadrinho, a Magali corre com o orelhão e ela está ligando para alguém, né? Provavelmente a Magali já conhecia a história da Bela Adormecida, que a bruxa oferecia para a Bela Adormecida uma maçã envenenada. Então a Magali já sabia que aquela maçã envenenada. A bruxa achou que ia enganar a Magali, porque a Magali era gulosa, né? A Magali é gulosa. Então a bruxa já chegou oferecendo a maçã. A Magali boba, de boba não tem nada, percebeu o golpe da bruxa e resolveu ligar para alguém. No final, vocês percebem que existe aí um cargo escrito Vigilância Sanitária. A Vigilância Sanitária é um órgão que fiscaliza os alimentos, a saúde alimentar das pessoas, tá bom? Então a Magali ligou para a Vigilância Sanitária e o fiscal da Vigilância Sanitária apareceu e foi fazer o que em relação à bruxa? Aí é vocês que vão contar a história. Lembrando que na história que vocês vão contar, que tem que ter início, meio e final, não existe diálogo, ou seja, não pode ter dois pontos e nem travessão. Você vai contar o início da história em um parágrafo, que vocês podem narrar aí o início da história olhando para o primeiro quadrinho. O segundo parágrafo, vocês contam como a Magali descobriu a
vigilância sanitária e o que a vigilância sanitária fez com a bruxa, certinho? Bom, questão 2 do quadro, resolvemos a questão 1. A questão 2 do quadro agora está falando sobre as trocas fonéticas que algumas crianças ainda fazem, né? Do SS, do C, do SC, do SC cedilha. Então, vocês vão ler esse texto que está nesse retângulo que o professor colocou aqui para vocês. E vão ver que tem diversas palavras que estão escritas erradas. Peçam para o papai e para a mamãe analisar com vocês essas palavras primeiro. Leiam o texto e analisem palavra por palavra. As palavras que vocês identificarem que estão erradas, vocês sublinhem, coloquem em uma linha de baixo. Sublinhou as palavras, vocês sublinharam as palavras que vocês viram, analisaram que estavam erradas, vocês vão reescrever a frase acima, colocando as palavras certas, escritas corretamente, tá bom? Primeiro vocês vão riscar, né, sublinhar as palavras que estão erradas no texto, e depois vocês vão reescrever o texto no espaço com as palavras que vocês descobriram que estavam erradas, mas escritas agora de forma correta, tá bom? E a questão número 3, indo agora para a questão número 3, vocês vão contar para mim um pouquinho, narrando, claro, né, contando a história. Vocês agora serão os narradores. Vocês vão contar como que está sendo um dia na quarentena de vocês, como que é. Se vocês quiserem contar sobre a quarentena toda, vocês podem. Agora, se vocês quiserem falar de um dia especificamente, como está sendo tolerar a quarentena, se está sendo bom, se não está sendo legal, o que vocês estão fazendo de proveitoso, se estão estudando, se estão lendo, se estão brincando, se estão saindo da rua, se estão saindo da rua em segurança. Lembrando que todo texto narrativo tem que ter início, meio e fim, tá? Não se esqueçam disso. Então, vocês podem escrever o texto em 3 parágrafos, né? No primeiro parágrafo, vocês contam o início, como está sendo enfrentar essa quarentena, o que foi a quarentena na vida de vocês, se vocês foram pegos de surpresa, como que vocês estão lidando com isso. No segundo parágrafo, vocês vão desenvolver a ideia, o que vocês podem fazer além. E no último parágrafo, como é que terminou o seu dia? Foi bacana? Foi bacana o seu dia? Foi entediante? Vocês tiveram a companhia de quem? Vocês esperam o que dos próximos dias? E é assim que vocês vão terminar o texto de vocês. Combinados? Então, ó, mãos à obra. Vamos fazer todas as atividades com muita atenção. Relembrando que discurso direto é o discurso que tem diálogo, 2 pontos e travessão, aparece a fala dos personagens, aparece o diálogo entre os personagens. Já o discurso indireto, que é o que nós trabalhamos nessa aula, é só o narrador que aparece o tempo inteiro, tá bom? Então vocês vão contar aí na questão 1, essa história, e na questão de número 3, vocês vão falar sobre um dia de vocês na quarentena, sendo vocês os narradores da história que vocês vão criar, tá bom? Eu aguardo histórias muito bonitas. Lembrem-se de fazer um rascunho antes de passar para o caderno pedagógico e pedir para o papai ou para a mamãe corrigir para vocês, tá? Depois vocês passam a limpo a história escrita. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima.